Em meio à COP30 e ao debate ambiental, os dados dão o seguinte diagnóstico: em um mundo instável, onde mais e mais é necessário que os países garantam a sua autonomia na energia e dependam menos de terceiros, um momento onde uma economia global ruma para ter mais e mais inteligência artificial, faminta por eletricidade, os objetivos de reduzir o uso de combustíveis fósseis não devem ser cumpridos. Isso vem a partir do relatório que vocês estão vendo ao meu lado. As demandas globais por petróleo e gás aumentarão pelos próximos 25 anos se o mundo não mudar de rumo, segundo o relatório World Energy Outlook, Panorama de Energia Global da Agência Internacional de Energia. Isso aí foi publicado hoje, precisamente durante as discussões ambientais no Pará. Eu vou passar com vocês pelos dados e a gente já fala sobre o que realmente interessa e como isso pode ter um perfil de mudança, não só em termos de exploração ambiental ou questão energética, mas também do relacionamento entre Estados Unidos e outros países com organizações internacionais. Então, a imagem a seguir do meu lado mostra uma disparada na necessidade de energia global. Levando então do abstrato para o concreto, vocês veem os gráficos disparando acima. É uma projeção que vai desde 2015 até jogando para frente para 2035. A partir dos dados disponíveis do relatório, o jornal britânico Financial Times compilou também o que vocês estão vendo agora, falando especificamente de uma comparação entre qual deve ser a demanda por petróleo e gás e carvão com as políticas atuais versus se comparado com os objetivos alegados. Então, o objetivo alegado de redução é esse que vocês estão vendo em rosa, se outras políticas entrarem em vigor. Se as políticas atuais se mantiverem, fica nesse gráfico azul, com uma disparada crescente na extração de gás natural, barris de petróleo e ainda carvão, não uma disparada, mas uma redução menor. Bem, o que isso tem a ver com qualquer coisa? Aí, traz de volta para mim, por favor, Daniel. Entre o fator interessante que amarra os dados do fator econômico com o qual a gente abriu o segmento a isso que a gente está discutindo agora. A Agência Internacional de Energia disse que não havia apresentado esse cenário anteriormente por temer pressão americana, e tem um debate amplo por aí. A gente fala agora de posição americana, outros países, mesmo América Latina e esses dados de energia, uma coisa que ajuda a gente até a navegar o debate a respeito de COP30 no Pará. Eu começo com o seguinte, vocês estão vendo uma matéria da Bloomberg agora aqui do lado. Em julho, isso é uma entrevista com o Chris Wright, secretário de Energia dos Estados Unidos. Em julho, ele falou a Bloomberg, um dos principais veículos quando se fala de mercados no mundo, que a modelagem do pico de combustíveis fósseis da Agência Internacional de Energia era, aspas, uma besteira total, total nonsense, o termo original em inglês, e que ele estava em contato com o chefe da agência, o Fatih Birol, um turco, falando que os Estados Unidos iriam reformar a Agência Internacional de Energia Atômica não, isso aí estou confundindo quando a gente cobria a crise do Irã, mas que iriam reformar a Agência Internacional de Energia ou iam tirar o apoio. Os Estados Unidos contribuem com 14% do orçamento. Reformar a agência ou tirar o apoio. Não iriam cumprir com as metas que estavam sendo ali impostas. Os principais produtores de petróleo e gás, além de Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, insistem no seguinte: o mundo precisa de todas as formas de energia, incluindo petróleo e gás, para atender a crescente demanda por energia da inteligência artificial e do aumento dos padrões de vida. Para a América Latina e países em desenvolvimento, tem outra peça do quebra-cabeça seguindo por aí. Com a exploração de petróleo que a gente citou na Foz do Amazonas e as reservas de terras raras brasileiras, segundo maior do mundo em reservas de terras raras, pode pular para quarto lugar, a depender do que vier da exploração na Foz do Amazonas em termos de petróleo. Quando se fala de inteligência artificial, um mundo com muita tensão e constante mudança, isso coloca o Brasil, em certos termos, numa posição única, com dois dos principais recursos necessários para o desenvolvimento dessa nova indústria: terras raras, palco da tensão geopolítica entre China e Estados Unidos, e ainda, depois, a questão do petróleo, agora em debate. A gente começa a entender mais ou menos a retórica de uma série de países produtores de petróleo ou que necessitam de gás natural para o seu desenvolvimento. Uma espécie de concurso de bodybuilding onde a pessoa se compromete a não usar esteroides anabolizantes. Se todo o resto dos países está utilizando, quem cortar vai estar em desvantagem. No mundo mais e mais caótico, menos e menos pacífico, a gente começa a entender com mais facilidade o porquê desse tipo de lógica. A gente deve ter aqui mesmo um gráfico que também vem do Financial Times, onde se mostra a expansão dos barris de petróleo, da extração de barris de petróleo ao longo do tempo. Se vê ali no Brasil esse crescimento e, claro, como a gente falava, é uma dinâmica na qual países em desenvolvimento tendem a ter essa situação. Por um lado, existe a questão climática e as preocupações que vêm a respeito desse assunto. Por outro lado,
A gente resgata parte do que disse Chris Wright, então, o secretário de Energia dos Estados Unidos. Existe uma crise de credibilidade quanto à ONU e muito ceticismo. Uma coisa que ficou claro quando a gente cobriu a Assembleia Geral da ONU nesse ano. Eu até tive em loco para cobrir o assunto e vocês vão lembrar da nossa cobertura do discurso do presidente americano seguido pelo discurso do presidente brasileiro. Aliás, o contrário, né? Brasil abre, Estados Unidos segue. E depois, discurso após discurso, a gente fazia a cobertura. Em comum, todo mundo concordava que, como estava, não dava para ficar. Havia uma crise de governança e de credibilidade para as Nações Unidas. A solução era onde os países discordavam. Esse ceticismo parece transferir para outras agências. Quando a gente fala de agências internacionais envolvidas em questão climática, até outras, isso é mais uma das peças para entender COP30 e o quebra-cabeça. Os Estados Unidos, por exemplo, saíram da Organização Mundial da Saúde. A Argentina fez a mesma coisa. Cortaram financiamento para o UNRWA, agência que foi acusada mesmo de laços com o Hamas no 7 de outubro, é a agência que lida com auxílio humanitário na região de Gaza, Palestina, etc. Quando a gente fala do assunto, fica essa divisão. Uma crise de credibilidade, por um lado, da ONU, uma necessidade maior de energia de economias globais e, para os países em desenvolvimento, uma necessidade de energia ainda maior, em especial quando a gente fala de países na América Latina com potencial energético, como o Brasil.